Fala galera, eu sou o professor Fagner, trabalho na área de TI aí tem um certo tempo, sou professor da área de TI também. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a parte de modularização e serviços na área de desenvolvimento de software. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre como historicamente isso aconteceu, né, ou como vem acontecendo de uma maneira que a gente consiga entender um pouquinho do cenário para a gente replicar para as nossas aplicações, de forma que a gente consiga aí atender um melhor cenário para a nossa situação atual, para o nosso mundo atual. Eu já criei um mapinha mental aqui, meio pré-definido, para a gente ter alguns pontos de conversa, onde a gente consegue já analisar esses pontos, já analisar e conversar um pouquinho sobre o assunto. No início do desenvolvimento de software, nos primeiros desenvolvimentos, né, a gente não tinha essa ascensão da internet toda que a gente teve desde aquele boom da Web 2.0, ali em meados dos anos 2000, que a gente teve essa popularização. Os mais novos aí nem vão se lembrar tanto de um mundo onde a gente era desconectado e mesmo assim com o computador, né? Então a gente tinha alguns processos diferentes de trabalhar. E quais eram esses processos de desenvolvimento? Né? A gente tinha softwares muito mais engessados, onde a gente tinha os softwares de caixinha, né? Os softwares sandbox, onde a gente tem aquele software que ele é instalado na máquina, né? Ou que ele está desenvolvido de tal forma que ele atende aquela necessidade que foi prevista. Ele foi desenvolvido para atender aquela necessidade de começo e fim, né? Ele tem um fim, o software ele tem um final. Então isso a gente chamava, ou chama o termo monolítico, né? Onde você tem aquele bloco gigantesco de código, aquele bloco gigantesco de funções que ele começa e termina. Hoje ainda é comum a gente ter softwares dessa maneira, mas depende do cenário que a gente está trabalhando. Se a gente for pensar aí nos sistemas da Microsoft, né? Você pensar um Word, Excel, eles são sistemas ainda dessa forma, onde a gente não tem você não tem atualizações constantes, você tem ali um sistema desenvolvido para que seja instalado na máquina, para que seja desenvolvido para aquela situação específica, para aquele tipo de atividade específica. É errado desenvolver dessa forma? Não é errado desenvolver dessa forma, mas depende do cenário que você está inserido, você depende da análise que você está fazendo daquele sistema, daquilo que você precisa desenvolver. Óbvio que hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre modularização, por quê? Porque é um termo que está muito mais inserido dentro da área de TI, que a gente tem uma constância e um dinamismo muito maior hoje em dia, certo? Qual que é o problema desses sistemas de caixinha, né? Ou quais são os gargalos que eles apresentam para nós? Você tem um aumento da complexidade do tamanho do sistema. Então, pense que o sistema, às vezes, ele foi criado para um mainframe específico, lá para uma máquina gigantesca e com o passar do tempo aquilo foi lançado novas versões, né? Assim como é lançado em alguns produtos ali, vai lançar a versão 2022, 2023, 2024 e por aí vai. Mas a complexidade disso ela tende a aumentar. E aí toda vez que você depende do sistema, ou depende de fazer uma atualização do sistema, isso fica pesado fazer. Você precisa analisar todo o sistema de uma maneira geral, né? Para que você consiga gerenciar todo aquele bloco gigantesco de código que está atrelado ao teu sistema. Você tem uma dependência dos componentes de todo o código, assim, o código ele é inteiro amarrado para você entregar esse sistema de forma que você consiga não ter problemas futuros, né? Porque a manutenção disso não acontece. Imagina que a manutenção não é mais em tempo real aqui, você precisa
prestar essa manutenção de tal forma que o usuário ele precisa atualizar o sistema ou ele precisa fazer um update gigantesco. Como acontece com o Windows, né? O Windows, apesar de não ser mais, acredito que a gente não possa mais considerar ele como monolítico, né? Porque ele tem esse blocão de códigos, mas ele tem algumas atualizações mais constantes. Mas pense num sistema que, para fazer uma atualização, ele quase que precisa se reinstalar quase que por completo, né? Então, a gente ainda tem esses sistemas de blocão ainda funcionando e isso sempre vai acontecer, eles devem coexistir, né? Você tem uma escalabilidade limitada, por quê? Porque toda operação que você vai fazer é algo gigantesco que você precisa movimentar. Você precisa movimentar o negócio de tal forma que você precisa fazer toda a revalidação, você precisa ver se não vai acabar criando uma nova função que vai atrapalhar uma função antiga do código e vai precisar reescrever todo aquele bloco de novo. Então, ele perde muito desse dinamismo que a gente está acostumado no mundo de hoje, né? Então, ele falta muito dessa flexibilidade para o desenvolvimento de sistema. Então, você tem esse bloco gigantesco. Com a ascensão do desenvolvimento de sistemas, com a ascensão da web aí, que você consegue fazer serviços, né, ou do termo, né, SaaS, que é o Software as a Service, né, ou você tem um software que ele é um prestador de serviço, você consegue ter um software na nuvem. Esse conceito ele meio que deixa de nos atender. Você precisa ter algo que você seja flexível, né? Então você tem uma flexibilidade muito maior quando você quebra isso em serviços menores, ou você quebra isso em funções menores. Pense da seguinte maneira, como se fosse um sistema antigo, né? Antigamente a gente tinha os sistemas de rádio, onde você tinha o toca-fitas e você tinha um equalizador em cima, né? Isso é um sistema de modularização. Você tem módulo do equalizador, e aí você tem o módulo que toca o LP lá na época, o CD de antigamente. Então, é como se você, dentro do nosso computador aqui, você tem a CPU e você tem o módulo da GPU, né, que é da placa de vídeo específica. Então, você tem um componente onde você consegue, no caso do computador, você consegue tirar a placa de vídeo e você consegue substituir por outro componente sem afetar especificamente o teu computador, né? Você, é óbvio que você vai afetar em desenvolvimento, mas você não precisa jogar tudo aquilo fora para ter uma atualização de sistemas. Então, o computador, de uma certa forma, se a gente for analisar, ele tem esse sistema de modularização, né? Porque você consegue trocar as memórias RAM por algumas memórias melhores, né? Desde que a placa-mãe comporte, né? Desde que as especificações técnicas sejam atendidas, mas você consegue melhorar aquilo, ou em algum caso de problema do sistema, você consegue tirar aquilo lá e substituir por uma peça nova. A gente pega esse conceito de modularização, de você modular, e quebra ele para trazer para a aplicação, para os serviços. Então, para o software especificamente. Né? Então, você quebra em funções menores, você quebra em serviços menores. Algumas das facilidades são a manutenção, que você consegue deixar o serviço muito mais estável. Ao invés de você entregar um bloco gigantesco para o teu cliente, você consegue fazer com que a manutenção de um setor específico do sistema não afete todo o sistema. Então você não precisa tirar o sistema de produção para fazer essa manutenção. Você pode simplesmente desligar, né, o acesso para aquele serviço, fazer a manutenção do serviço e devolver esse serviço para a produção. Então são situações que a gente consegue resolver de uma forma muito mais simples. A nível de software, talvez esse momento que a gente esteja vivendo hoje seja um dos momentos mais interessantes para quem é programador, né? Porque você tem uma infinidade de linguagens diferentes que respondem para cenários diferentes. Qual que é a vantagem disso na área de programação, né? Então,
Vamos adicionar mais um nó aqui, ó, que é para a área dos programadores específicos, né? Com relação aos programadores. Você tem um sistema onde nos monolíticos você tinha uma única linguagem de programação conversando com todo o sistema. Você não tinha essa flexibilidade de ter várias linguagens conversando. Ou até tem, porém o custo de produção para fazer isso é muito caro. Tem muito mais trabalho para fazer essas linguagens conversarem. Né? Então, hoje, para o momento de hoje, os programadores, né, você tem uma variedade de linguagens absurda. Você consegue escolher aquela que você melhor trabalha, que você melhor desenvolve. E aí, dentro dessa variedade de linguagens, você não precisa, dentro do mesmo sistema, você não precisa ter uma única linguagem respondendo para esse sistema. Você consegue ter várias linguagens conversando simultaneamente em partes específicas do sistema. Então você consegue quebrar isso em vários serviços que conversam até com linguagens diferentes. Certo? Então você consegue ter uma aplicação que funciona no navegador, né, com HTML, CSS, e você consegue desenvolver teu aplicativo em Flutter que você consegue fazer conversar com todo esse cenário sem precisar necessariamente reescrever todo o código para uma única linguagem. Então você consegue fazer essas interações entre linguagens de uma forma muito mais fluida. Você consegue ter uma escalabilidade de código, uma vantagem de você implementar novos serviços com uma velocidade que antigamente não era possível. A empresa antigamente para contratar, né, quando você tinha o monolítico ali, você tinha aquele software, se a empresa tinha o software desenvolvido em Delphi ou em Java, ela precisava de um desenvolvedor Delphi ou Java especificamente. Hoje não. Hoje você consegue quebrar isso em vários serviços, em várias funções práticas, onde você consegue estipular que cada desenvolvedor trabalhe na sua linguagem que mais está confortável. Né? Então, isso obviamente que isso impacta diretamente no custo de produção, né? Porque você produz muito mais rápido quando você tem domínio daquela linguagem. Então, além dessas escalabilidades de sistemas, a flexibilidade de tecnologia, porque você consegue ter várias tecnologias, principalmente tecnologias novas dentro do mercado, onde você consegue aplicar num tempo muito curto de produção. Você consegue entregar uma aplicação nova de tal forma que você, com uma tecnologia nova, sem precisar reescrever toda a tua aplicação. Tá? Então, você tem esses módulos de sistema onde você consegue quebrar cada função. Imagina um sistema grande onde você tem um sistema de fluxo de caixa e você tem um sistema de cadastro. Né? Se isso está inteiro atrelado, você tem um sistema único ali, um monolítico único. Né? Se você determina que o módulo de cadastro funciona, ou você fez um módulo de cadastro de certa forma mais genérico, né? Onde ele atende um cenário muito maior, onde ele atende mais possibilidades, você consegue pegar esse mesmo módulo aqui e aplicar em sistemas diferentes ou em regiões diferentes do teu sistema, reaproveitando esse sistema de módulos, certo? Então você quebra em tarefas menores todo o teu sistema. Para isso, você precisa, obviamente, estar documentado e muito bem validado, né, para que você, muito bem estipulado quais são as partes do sistema especificamente. Talvez a tarefa mais complexa aqui seja raciocinar de tal forma que você precise quebrar isso em micro tarefas, em sistemas menores, ou tratar de que cada módulo pode ser considerado como um sistema, né? Se você se analisar a grosso modo, você trata cada módulo como se fosse uma aplicação.
que se conversam entre os seus vários módulos. Então você consegue fazer essas interações de forma mais genérica, né? De forma mais que você consiga construir isso de uma maneira que, independente do cenário, você consegue atrelar diversos módulos, né? Aí vem o termo de programação que às vezes a gente chama de vamos construir uma API. Vamos pegar os dados dessa API. Vamos pegar o que é uma API, né? O que é um pacote, né? Você tem um pacote de códigos, um módulo específico, onde você consegue pegar essas informações desse módulo e trazer para você gerenciar o sistema, né? De certa forma, mais integrado, né? Com todo o módulo, de forma que os módulos se conversem entre si, de uma maneira muito mais fluida, de uma maneira muito mais técnica, né? De tal forma que isso funcione realmente para o usuário. Você tem muito mais facilidade de colocar as alterações em produção. Então, quando você está com a aplicação já lá em produção mesmo, no cliente, você deixa isso mais suave, né? Você não precisa fazer aquela atualização assim de vamos tirar todo o sistema do ar e precisamos fazer toda essa atualização. Não, você tem um módulozinho específico onde às vezes a atualização é só daquele módulo geral. A gente não está falando aqui de controle de versão, tá? De versionamento. Óbvio que vai vir dentro do controle de versão 2.0.1.1.1.1.1.1.1, que daí às vezes esses .1 são única e exclusivamente versões desses módulos específicos, né? Então você consegue fazer uma alteração, às vezes uma alteração de uma função, algum bug de sistema que aconteceu num módulo específico, em uma parte específica do sistema, você consegue ajustar isso de tal forma que você consiga gerenciar isso, de trazer para o usuário de uma forma mais tranquila, né? De novo, você consegue às vezes, por conta de um bug, você consegue desabilitar só aquele módulo do sistema e fazer toda a manutenção necessária sem que o usuário pare de utilizar necessariamente o sistema, né? Então, existe o cuidado para você não amarrar demais esses módulos, né, que sejam interdependentes, né? Então, você tem essa interdependência dos módulos, ou seja, cada módulo ele funciona independente de outro módulo. Você tem que tomar esse cuidado na hora de desenvolver esses módulos para que eles funcionem de forma mais independente, digamos assim. Certo? Para o programador, tá? A ideia de você modularizar, ou seja, algumas das facilidades, né, de você modularizar é que você vai trabalhar com uma parcela muito menor de código. Então você vai trabalhar com códigos menores. Você tem sistemas maiores, ou sistemas grandes, onde você tem microserviços ou serviços menores, onde você pode pensar que cada função ou cada módulo ele tem uma parcela, uma regra de negócio específica, né? Você tem um sistema onde você tem um código menor que você consegue depurar muito mais rápido, você consegue avaliar esse código muito mais rápido. Quando você trabalha em grupo, você também tem essa facilidade, porque você vai ter facilidade com o trabalho de equipe por ter pessoas que conseguem entender muito mais fácil, muito mais rápido aquilo que está sendo feito como aquele serviço. Então você tem uma ideia muito mais rápida de trabalho, além de trazer muito mais legibilidade para o código. Então, para o código. Então você tem esse processo de leitura por parte de toda a equipe de uma forma mais tranquila, né? de fazer de uma forma muito mais rápida.
consegue trazer esses processos para o trabalho em equipe. E para você se achar, o que acontece? Às vezes você fica meses sem ver aquele código, meses sem acessar aquele módulo, você não sabe especificamente o que está acontecendo. Então, ao invés de você ter que fazer aquela linha de raciocínio gigantesca na cabeça ou analisar pilhas e pilhas de documentação, quando isso está modularizado, né, você consegue gerenciar isso de uma forma mais sucinta, né, de uma forma mais clara. Pequenos blocos de código onde você consegue gerenciar toda a produção de sistemas especificamente, certo? Acredito que o conceito de modularização, assim, a gente passa por várias etapas do processo, né? Mas ele, de certa forma, é um conceito relativamente simples. Ele é de difícil aplicação, por quê? Porque você precisa pensar que você precisa criar microserviços, então você precisa trabalhar com um cenário menor. Quando que o programador se complica? O programador se complica quando ele quer pensar no todo e, e não quebrar essas tarefas, né? Então é você pegar esse sistema todo que você tem e quebrar em micro tarefas, criar em micro funções cada uma das etapas do processo, né? Cada uma das etapas do sistema, você consegue criar microserviços, você consegue criar microsistemas dentro do próprio sistema. Então, fica mais fácil de compreender. Acredito que tenha complementado aí no aprendizado de vocês e até uma próxima.